Esse episódio vai começar com 3 parágrafos. Vamos lá. Abre aspas. Não existe uma definição simples sobre raça que expresse todas as suas dimensões, abrangendo elementos pessoais e sociais. Trata-se de uma questão ampla e que é tema em todo o planeta, desde a pré-história até os dias atuais, conforme evidenciado nas pinturas das cavernas, até o que é facilmente observado hoje. Desde os períodos passados, as raças serviram para compreender e influenciar assuntos como produtividade, desempenho e prosperidade. Inicialmente, as raças, quando estabelecidas e compartilhadas em um grupo social, serviam também para criar um sentido de identidade coletiva. E quando as sociedades se tornavam mais complexas, as raças também passaram por evoluções. Fecha aspas. E aí, o que achou desse trecho? Pois bem, se tu concorda com esse trecho, talvez eu tenha uma má notícia para ti, porque essas aspas, esse trecho, eles estão na página 14 e 15 de um título da editora Globo chamado Livro das Religiões, segunda edição de 2016. E o que a gente fez foi adaptar o texto, trocando onde estava escrito religião pela palavra raça. O texto original é: não existe uma definição simples sobre religião que expresse todas as suas dimensões, abrangendo elementos pessoais e sociais. Trata-se de uma questão ampla e que é tema em todo o planeta Terra, desde a pré-história até os dias atuais, conforme evidenciado nas pinturas das cavernas até o que facilmente observado hoje. Desde os períodos passados, as religiões serviam para compreender e influenciar assuntos como produtividade, desempenho e prosperidade. Inicialmente, as religiões, quando estabelecidas e compartilhadas por um grupo social, serviam também para criar um sentido de identidade coletiva, e quando as sociedades se tornaram mais complexas, as religiões também passaram por evoluções. Esse livro faz um retrospecto sobre as religiões, as suas origens, rituais, crenças, simbologias, desde os povos primitivos, indígenas, aborígenes, clãs, faraós, as primeiras civilizações, as atuais, enfim, várias e várias religiões ao redor do mundo, das menos às mais populares, como o islamismo, o hinduísmo e o cristianismo. E por coincidência, eu comecei a leitura do livro depois que a gente já estava escrevendo o roteiro desse episódio, e o estalo foi praticamente automático. Isso porque a gente tem uma parcela muito grande de produtores que tratam o assunto raça como verdadeiras religiões, condicionando sucesso e prosperidade a esse fator, e incapaz de apontar falhas ou debater esse assunto, incapaz de debater sobre raças, como se qualquer debate, ponderação ou apontamento sobre esse tema raça fossem algum tipo de sacrilégio. Para evitar atrito, quando a raça é abordado, é sempre de uma forma muito simplista, meio genérica, parece um Ctrl+C, Ctrl+V. As raças são as tais, com tais finalidades, surgiram de tais locais e meio que fica por aí. O resultado é que muitos têm dificuldade de definir o que é uma raça e dificuldade ainda maior de debater esse assunto. O pessoal da raça X só conversa com o pessoal da raça X, o pessoal da raça Y só conversa com o pessoal da raça Y, cada grupo meio como se fosse uma seita. E se for em um local onde tiver criadores da raça X e da raça Y, várias raças diferentes, vai estar cada um puxando brasa pro seu assado. Já era assim antes, agora com as redes sociais e grupos de WhatsApp, isso só se reforçou. Existe uma possibilidade bem grande de que tu que está nos ouvindo esteja em um desses grupos de raça por aí, de criadores de raça. Assim como é provável que dentro desse grupo, a solução para a ovinocultura seria que mais pessoas criassem, cruzassem e usassem essa tal raça aí de vocês. O assunto raça é polêmico, a gente sabe, e a gente já começou o episódio com essa provocação. Infelizmente ou felizmente existe um grande potencial deste episódio se tornar o episódio mais ouvido, um tema que envolve paixão e crendice e é pouco abordado, então existe esse potencial. E até por isso, quando a gente pensou nesse episódio, para essa série de podcast, nós colocamos o tema raça não no começo, como habitualmente está no sumário dos livros, mas lá atrás, depois de outros tantos assuntos. Quem nos acompanha já conhece um pouco da nossa linha de abordagem, já amadureceu alguns outros assuntos conosco e mais do que isso,
nós já falamos sobre outros temas que são base para hoje a gente conversar um pouco melhor sobre raça, como o melhoramento genético e as características da espécie ovina, por exemplo. Falando até em outros episódios, a gente precisa também comentar que a gente ultrapassou a marca de 10 mil ouvintes que escutaram ao menos um episódio completo no Spotify. Parece pouco nessas épocas de rede social que cada foto tem sei lá quantas mil curtidas, mas a gente está falando que mais de 10 mil pessoas pararam para ouvir um episódio longo, às vezes de 1 hora, sobre ovinocultura. E a pessoa ouviu esse episódio inteiro. É praticamente a contramão das redes sociais, onde qualquer coisa com mais de 2 minutos é longo demais. Então, nosso muito obrigado. Nós esperamos que cada episódio tenha acrescentado e ajudado na atividade de vocês. O nosso objetivo continua o mesmo, de promover a ovinocultura através da informação e do conhecimento. E para isso nós escolhemos uma série de assuntos para fazer essas abordagens iniciais, para que o ouvinte se sinta provocado e estimulado a aprofundar no assunto. Portanto, se durante o episódio lhe serviu o chapéu para alguma provocação, não fique brabo conosco, essa é uma estratégia para estimular o debate e assim nós crescemos juntos. Além do podcast, a gente também está no YouTube e no Instagram, é só nos procurar por @maisovinos. Por trás dessa iniciativa estão 2 produtores rurais e médicos veterinários, eu me chamo Ney e junto comigo está a Vanessa. Esse possivelmente foi o episódio mais difícil de escrever. Fora a leitura de alguns tantos artigos, alguns tantos capítulos de livro, nós também conversamos bastante com outros profissionais da atividade para entender as razões de alguns posicionamentos e entendimentos sobre o tema raça. Entender ou tentar entender, né? A gente bateu papo com criadores, com cabanheiros, com presidentes de associações de raça, com professores, com colegas técnicos, veterinários, zootecnistas, agrônomos. E foi muito curioso como, dependendo da atividade, os pensamentos eles divergem. Ao longo do episódio a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E nós começamos o episódio fazendo a comparação de raça com religião, mas essa analogia, essa comparação, ela podia ser também com um time de futebol. Fato que boa parte da população brasileira também vai se identificar. Tanto quando a gente fala de raça, quando a gente fala do time que a gente torce, a gente traz esse assunto muito mais para o campo da paixão do que da razão. E por um lado isso é muito legal, porque afinal paixão é sempre um combustível importante, a paixão nos impulsiona, a paixão nos motiva, nos estimula, mas por outro lado acaba também atrapalhando, porque ela acaba suprimindo o debate, a troca de ideia, o diálogo, isso tudo acaba ficando em segundo plano. É uma missão quase impossível explicar para um gremista que a história do Internacional pode ser mais bonita, pelo menos em alguns aspectos. Ou demonstrar para um colorado que, em determinados pontos, o Grêmio pode ser superior ao Inter. É aquela máxima de que a paixão cega, e isso vale muito para as raças. Sabe quando aquele nosso amigo ou amiga se apaixona, fica cego de amor, e aí não adianta tu alertar, fulana, cuidado, essa pessoa tem determinados problemas. A fulana ela não quer saber de ouvir isso, e mesmo com as mais variadas provas, a defesa vai ser algo do tipo: tu só tá falando isso porque tu não conhece ele direito. Para as raças é praticamente a mesma coisa. E como que a gente consegue identificar esse produtor, criador apaixonado? Tem várias características, mas a gente pensou em 2 perguntas. A primeira pergunta, perguntar para esse produtor quais são os principais defeitos da raça que tu cria. A segunda é em quais ambientes essa raça que tu cria não é recomendada. 2 perguntas muito simples e a gente podia fazer outras tantas, mas essas 2 são legais porque todas as raças, eu vou até repetir para não ficar em dúvida nenhuma, todas as raças possuem defeitos e todas as raças têm maior e menor adaptabilidade a determinados ambientes. Inclusive, uma das principais razões para existir diferentes raças são exatamente os diferentes ambientes. E mesmo assim, essa parcela de apaixonados vai ter muita dificuldade em apontar ambientes inadequados. Não, a minha raça ela vai bem em qualquer lugar. Além de dificuldade de apontar defeitos.
E também não adianta apontar defeito que nem aquela pessoa que vai na entrevista de emprego e fala assim: não, meu defeito é que eu sou muito produtivo e perfeccionista. Não é por aí também. Essa questão dos diferentes ambientes é um dos pontos principais para a gente entender o nosso tema de hoje sobre raça. Ao longo do episódio a gente vai ver que ela vai aparecer diversas vezes. E eu queria aproveitar que a gente citou o livro das religiões para comentar outra passagem do livro que casou perfeitamente com esse episódio. A frase original agora, sem pegadinha, mas a original, abre aspas: a religião que um homem terá é um acidente histórico, tanto quanto o idioma que ele falará. Fecha aspas. Essa frase no livro está acreditada ao espanhol Jorge Santayana, um filósofo do século XIX, e que ele é autor, por coincidência, de uma outra frase famosa, que talvez até encaixe e vocês já devem ter ouvido, que é: um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. A religião que um homem terá é um acidente histórico, tanto quanto o idioma que ele falará. O que ele quis dizer com isso? Que uma pessoa que nasceu na Idade Antiga, ou na Idade Média, ou na Idade Contemporânea, muito provavelmente vai ter uma religião diferente, além de um idioma diferente. Faz todo sentido. Vamos fazer um teste com essa frase do autor. Qual é a tua religião? E qual é o idioma que tu fala? O idioma, obviamente, é português. E a religião, independente da que tu me responda, da que tu cite, é fato que se tu tivesse nascido em outra época, sei lá, 800 anos atrás, nessa mesma região do planeta, tu não falarias português. Possivelmente tu seria de alguma tribo local, ia falar o dialeto dessa tribo, e a tua religião, muito possivelmente, seria outra das que tu tem atualmente. Adaptando agora para o nosso episódio, a gente poderia falar que a raça que um homem criará, a raça ovina que um homem criará, é um acidente histórico, tanto quanto a religião e o idioma que ele falará, para copiar o restante da frase. Ou a gente pode até mesmo melhorar, tira essa parte da religião e do idioma e só deixa: a raça que um produtor criará será fruto de um acidente histórico. Histórico porque, colocando na linha do tempo, a grande maioria das raças criadas ao longo da história da ovinocultura foram mudando com o passar do tempo. Embora algumas raças até persistam, quando a gente se distancia no tempo, fica fácil de perceber que as raças criadas lá em 1200, 1600, 1800 ou atualmente sofreram diversas mudanças. Algumas sumiram, outras até se tem alguns requisitos pontuais, outras se fusionaram, como em cruzamentos direcionados, que acabaram gerando novas possibilidades, novas raças, e daqui a pouco aquela raça que deu origem vai perdendo espaço. E além do fato histórico, a gente poderia colocar nessa frase o fato geográfico. Vamos refazer ela, abre aspas, agora uma frase nossa: a raça que o produtor criará será fruto de um acidente histórico e geográfico. A parte do ambiente histórico a gente acabou de falar, e essa parte do geográfico significa dizer que o ambiente onde vai estar inserida essa raça vai ser determinante para ela prosperar ou não. Uma região montanhosa na Ásia, ou uma região na África do Sul, ou uma propriedade na região do Mediterrâneo, vão ter diferentes ambientes, diferentes climas, subtropical, desértico, semiárido, temperado, e vão impor diferentes desafios distintos, e não só do clima, do relevo, a disponibilidade de alimento, uma série de fatores. E aí entra a questão que a gente comentou sobre os diferentes ambientes serem um dos pontos chaves para as diferentes raças. E a gente nem precisa viajar no mundo e ao longo da história para perceber isso. O Brasil nos deixa isso claro quando a gente observa as raças e o perfil dos animais criados na região sul comparado com os das regiões nordeste, os dois principais polos de ovinocultura do Brasil. E que esses animais têm muita dificuldade de prosperarem quando a gente inverte o ambiente onde eles estão sendo criados. E com um olhar mais atento, a gente nem precisa ir para distâncias tão longas assim como sul e nordeste. Dentro do próprio estado, dentro de regiões próximas, a gente vai ter ambientes bem diferentes. Quem é do Rio Grande do Sul sabe, por exemplo, que os campos e o clima da fronteira oeste são muito diferentes do litoral ou da região serrana. Mais do que isso, até mesmo dentro da mesma região, dentro, por exemplo, da fronteira oeste,
ou mesmo dentro até de Uruguaiana, cidade onde nós moramos, a gente vai encontrar áreas bem distintas e que consequentemente se tornam mais ou menos propícias para determinados animais. Avançando dessa primeira parte mais introdutória, a gente quer te dar alguns segundos para ti que está nos ouvindo e que talvez nunca tenha pensado no tema dessa forma, nos dizer qual é a definição que tu entende sobre o termo raça. O que significa raça? Bom, deixamos passar alguns segundinhos. Não sei se tu que está me ouvindo teve dificuldade em definir o que é raça, mas é muito comum que o pessoal que tanto fala em raça, dê uma travada quando a gente faz essa pergunta. E tá tudo certo, até porque não é tão simples essa definição clássica de raça. Só para vocês terem uma ideia, segundo o dicionário Oxford, raça é um substantivo feminino e no dicionário ele tem 12 definições. Só aí a gente já percebe como tem uma complexidade. Mas resumindo, vamos fazer um resumo da definição de raça. Abre aspas aí. Raça é uma divisão de algumas espécies de animais determinada pelo conjunto de caracteres físicos hereditários que os diferenciam e se conservam através das gerações, fecha aspas. Tendo a definição, a gente já tem aí alguns pontos interessantes para a gente avaliar. A primeira parte da definição, ela falou assim, raça é uma divisão. Mas divisão do quê? É uma divisão taxonômica. Taxonomia é aquela classificação que a gente aprende lá no colégio, que tem reino, classe, ordem, até que chega em espécie. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é importante. E aí na espécie, a gente está criando um grupo, a gente está criando umas divisões dentro dessa espécie. Então raças são grupos dentro da espécie. E a segunda parte da definição, para vocês não esquecerem, raça é a divisão de algumas espécies de animais determinado pelo conjunto de caracteres físicos hereditários que os diferenciam e se conservam através das gerações. Então, determinado pelo conjunto de caracteres físicos, e isso a gente pode chamar de fenótipo. Eu não sei se vocês ainda lembram daquela definição de fenótipo que a gente trouxe lá no episódio sobre melhoramento, que fenótipo é a característica expressa, visível e observável. Então a gente está falando de tamanho, formato da cabeça, posição das orelhas, coloração da pelagem, presença de chifre, entre outros tantos fenótipos. A maioria fenótipos físicos, características físicas. E são os fenótipos que vão diferenciar as raças. Só que se vocês observaram na definição, não basta ter um fenótipo diferente. No final ali da definição tem a parte que fala em hereditário e que se conservam através das gerações. Ou seja, quando a gente tem uma raça, essas determinadas características que definem a raça, esses fenótipos, eles foram herdados e eles serão transmitidos aos seus descendentes. Características que se conservam. E aí, lendo e relendo e revendo vários trabalhos para tentar fazer esse episódio, um artigo especial escrito por M.P. Miller, ele é intitulado em inglês Tools for Population Genetic Analysis, ou seja, ferramentas para análise de genética populacional. Ele avançou no tema e ele trouxe alguns elementos a mais que eu acho que vale a pena compartilhar. De novo, vamos abrir aspas aí para o trabalho. Raça é o termo utilizado para subdividir algumas espécies com base nas suas características fenotípicas, ou seja, as expressões que resultam num aspecto visual distinto entre indivíduos da mesma espécie. Até aí foi exatamente o que a gente falou, só que o artigo segue, vamos pegar aí os pontos-chave dele. A classificação em raça não se aplica a animais silvestres ou selvagens, e sim para animais de companhia ou de produção. Nestas, as cargas genéticas da espécie ainda são mantidas e com alto grau de similaridade. Embora as variações dos aspectos físicos façam parecer com que existam distanciamento entre as raças, geneticamente pode-se afirmar o oposto. Animais de vida livre, onde a reprodução não sofre interferência, embora tenham ancestrais em comum e compartilhem da mesma árvore taxonômica, por consequência das mutações ocorridas naturalmente com o passar das várias gerações, se tornam distintos em sua composição genética. Nessas linhagens não cabe a separação em raças, e sim em outras espécies.
A composição genética distinta é mais ampla e vai além do número de cromossomos. Como consequência, impossibilita que estas espécies possam cruzar entre si. Em alguns casos, quando ainda se preserva proximidade entre espécies, o cruzamento até pode acontecer. Contudo, o produto gerado tende a ser infértil, fenômeno que não acontece entre as raças, pela qual sua alta proximidade genética pode e permite que se cruze, gerando animais férteis. Aspectos estéticos estão vinculados a poucos genes, o que permitiu a criação de uma gama muito grande de animais que se diferenciam por esses fenótipos estéticos. Algumas espécies de animais de produção ou de companhia chegam a ter centenas de raças. Por aspectos estéticos estarem ligados a poucos genes, essas raças compartilham de carga genética não inferior a 95%, permitindo com que possam haver cruzamentos entre si e a possibilidade de outras tantas raças virem a ser criadas. Fecha aspas para esse artigo. E nessas linhas aí certamente vão provocar e mexer com aqueles criadores mais apaixonados das raças. Mas lembrem que a nossa função aqui, fazendo o episódio, também é de provocar vocês. Assim a gente gera estímulo e vocês vão atrás das informações e tudo mais. Voltando para o nosso comparativo, eu sei que deve ser difícil para um torcedor da dupla Grenal escutar que por baixo da camiseta azul ou vermelha, os seus times têm muitas semelhanças. E vale o mesmo para os criadores de raça. Até conversando com alguns produtores, a gente foi fazendo o teste de comentar sobre essas similaridades, sobre o resultado dessas similaridades, e sempre a resposta era muito parecida, né? O quê? Não pode, deve ter algum erro nesse trabalho, o meu não tem nada a ver com aquele outro, quem é que será que escreveu isso daí? Deve estar errado. Seguido daqueles momentos de pausa, onde a ficha vai caindo e os argumentos vão ficando cada vez mais frágeis, até que o cara fica pensando, puxa vida, mas pois é. A parte da carga genética não inferior a 95% nos chamou muita atenção, e indo atrás das referências e fontes, a gente chegou no ISCG, International Ship Genomic Consortium, ou Consórcio Internacional de Genômica Ovina, um programa internacional que diversos países participam, inclusive o Brasil. A Embrapa Recursos Genéticos representa o Brasil. E o objetivo do consórcio é o mapeamento genético dos ovinos, né? Até 2021, que foi a última publicação, já haviam sido realizados mais de 3.000 ovinos de 74 raças distintas. E com o mapeamento daí é possível ver toda essa carga genética, quais genes estão relacionados às estéticas, quais genes estão relacionados à produtividade ou a determinadas doenças. É um trabalho muito legal e muito importante. No texto, o autor fala também da possibilidade de mais de centenas de raças de uma espécie. E aí a gente também ficou na dúvida, né? Quantas raças ovinas será que existem? Tu aí que está nos ouvindo, quer chutar um número? Quantas raças ovinas será que existem? Quantas tu acha que existem? O único lugar onde a gente encontrou essa resposta foi no livro do Dr. Geraldo Vieira, e ele cita que existem ao redor do mundo mais de 1.410 raças ovinas diferentes registradas. Poucas espécies domésticas apresentam tão elevado número. 1.410 raças ovinas diferentes registradas. É muita coisa. Mas voltando para a nossa definição sobre raça, lembrando mais uma vez, raça é a divisão de algumas espécies de animais determinados pelo conjunto de caracteres físicos hereditários que os diferenciam e se conservam através das gerações. Vamos comentar agora sobre essa parte de caracteres físicos hereditários e que se conservam através das gerações, a parte final ali da definição. Então, as características que definem e diferenciam as raças, elas vão estar presentes nos pais e obrigatoriamente estarão presentes nos filhos. Vale lembrar que o fenótipo é a expressão dos genes. Portanto, vamos pensar, a raça A tem os determinados genes para aquele fenótipo, seja ele qual for, e eles são transmitidos para sua prole, para os seus filhos. Eles são hereditários. E aí eu te faço uma pergunta. Esse episódio ele tá cheio de perguntas. Se a reprodução ocorrer com duas raças distintas, se a gente cruzar uma raça A com uma raça B, esse cruzamento ele vai dar origem a uma nova raça, a uma raça C? Já pensou sobre isso?
Possivelmente você já tenha até feito aí na sua propriedade com seus animais. Embora as raças possam, e uma boa parte até surgiram através de cruzamentos direcionados entre raças, o simples cruzamento da raça A com a raça B não vai gerar uma nova raça. Isso porque os genes da raça A eles vão se recombinar com os genes da raça B, e nessa recombinação genética desse animal cruzado, grosseiramente falando, faz com que ele até consiga manifestar os fenótipos do pai e da mãe, mas a transmissão dele, indivíduo, para os seus filhos que vai ficar prejudicada. Ou seja, vai perder a questão da herdabilidade. Outro tema que está diretamente relacionado a isso é o cruzamento industrial. E o nome ele já sugere a destinação, né? Um cruzamento onde a finalidade é destinar o produto para a indústria. Cruzamento industrial. A gente até já comentou sobre ele um pouco em outros episódios e possivelmente a gente vai ter um específico para ele na segunda temporada. Cruzamento industrial é uma ferramenta reprodutiva e até produtiva, e quando cruzamos animais de raças distintas e que, portanto, têm características distintas, essas raças distintas, ao se cruzarem, vão gerar então a tal da heterose, ou vigor híbrido, como o pessoal fala, que nada mais é do que o aumento de pares de alelos diferentes, de genes diferentes, a recombinação dos genes da raça A com os genes da raça B. Quanto mais distinta for as raças cruzadas, maior esse nível de heterozigose. No cruzamento industrial, o produto, então, tende a ter uma superioridade em relação aos pais bem interessante, fruto dessa recombinação, que faz com que os fenótipos se sobressaiam, o que economicamente pode ser uma estratégia muito boa. Só que é preciso tomar cuidado porque essa característica, essa superioridade, esses fenótipos que se sobressaem, eles tendem a não se repetir para a prole desse animal cruzado. Em vez de cruzamento industrial, tu acaba ficando com esse animal no rebanho, ele tende a não repetir isso para sua prole, então caso ele seja mantido no rebanho. Agora, quando a gente deseja que uma característica que esteja presente seja transferida, esse fenótipo ele precisa ser fixado. Os genes desses fenótipos precisam ser fixados. E para isso você tem diversas estratégias e ferramentas, uma delas, por exemplo, a endogamia, só por exemplo, que vão ajudar a fixar essas características que você deseja. E isso todas as raças acabam tendo que passar. Ou seja, criar uma raça é algo muito mais complexo do que simplesmente cruzar animais. Avançando no tema, raça é uma divisão da espécie. Vamos tentar entender a origem da classificação dos animais, que através dela a gente consegue avançar no assunto. Possivelmente você já tenha ouvido falar sobre taxonomia lá no ensino médio, então vamos refrescar um pouquinho. Sempre que a gente fala em classificação, classificação é uma necessidade humana. Classificar, dar nome, arrumar em prateleiras. Classificar ajuda a entender, ajuda a dar uma noção. Pensem comigo num supermercado onde eu estou indo lá querendo comprar uma fruta, uma maçã, uma laranja, a fruta que for. Eu vou lá, já me direciono para a seção das frutas, rápido, fácil, prático, pego a minha fruta, vou embora. Porque o supermercado está organizado, ele está classificado. Agora imaginem comigo esse mesmo supermercado, mas sem organização. O pessoal só foi colocando as coisas na prateleira. Quando vê a fruta que eu estou buscando, está lá do lado do desinfetante, que está do lado da farinha e amanhã já vai estar em outro lugar. Imagina o caos que seria um supermercado assim. Então, desde os povos mais primitivos, sempre houve essa tentativa de classificação. O primeiro grande trabalho que a gente tem um registro documental com o objetivo de classificar os animais é datado de 300 anos antes de Cristo e foi feito pelo filósofo grego Aristóteles. Através de critérios que ele inventou, critérios visuais, o grego filósofo Aristóteles ele foi formando grupos com animais que tinham aspectos semelhantes. É um marco histórico para a classificação, principalmente pelos registros, mas ficou confuso, os critérios eles acabavam se sobrepondo, não ficou legal. Mas era o que se tinha na época e durou muito tempo. A necessidade de classificação sempre persistiu, vários pesquisadores tentaram, até que muito tempo depois, só em 1735, o botânico sueco chamado Carl Linneu publicou o trabalho System Naturae, classificando os seres em grupos,
que são os táxons. A estratégia adotada foi criar então esses grupos, partindo de critérios mais abrangentes até aqueles mais específicos. Esses grupos, os táxons, partiam do filo, começavam em filo, que é uma classificação bem ampla e que engloba todos os animais vertebrados, e ia afunilando até que terminava em espécie, o que foi um avanço gigantesco na classificação e que dura até hoje. Para ajudar a entender, a gente sempre precisa contextualizar, e é importante a gente lembrar que durante todo esse período onde foi tentado fazer essas classificações, as questões religiosas elas eram muito fortes, tinha uma pressão religiosa muito forte sobre a sociedade. A igreja, ela acreditava, ela dava créditos da criação dos animais a Deus, e contestar a palavra da igreja seria o mesmo que questionar a Deus. Então, o cavalo é desse jeito porque Deus quis assim, o bovino é desse jeito porque Deus assim o criou, a ovelha é dessa forma porque foi uma criação divina. Além disso, qualquer variação estética do animal era muitas vezes visto como imperfeições, aquela coisa da raça perfeita. E esse foi um dos dilemas do autor que revolucionou a classificação, o já citado aqui em outros episódios, Charles Darwin, e o seu livro de 1859, A Evolução da Espécie. Inclusive tem um filme chamado A Criação, que mostra a vida do Charles Darwin e aborda bem essa questão desse dilema que ele tinha com Deus ao tentar estudar as espécies. Em suas viagens ao redor do mundo, para tentar compreender, classificar e catalogar os animais, Darwin então ele chega até as Ilhas Galápagos e lá ele consegue fazer uma observação muito importante. Ele observou que o bico de uma espécie de pássaro que vivia naquelas ilhas variavam conforme a disponibilidade de alimento de cada ilha. Nas ilhas que tinham mais semente, os pássaros tinham bicos mais alongados que auxiliavam a pegar essas sementes. Nas ilhas onde a alimentação disponível era caramujo, os pássaros tinham bicos mais fortes, mais robustos. Nas ilhas onde tinham mais frutos, o bico dos pássaros já eram menores e mais propício para aquele tipo de alimento. A espécie era a mesma, o mesmo tipo de reprodução, o ovo era igual, o ninho era igual, era tudo igual, se tratava da mesma espécie, mas que foram sendo moldadas pelo ambiente e desenvolveram características que permitiam se adaptar e prosperar. E com isso acabaram crescendo e se reproduzindo. Darwin conseguiu então demonstrar e provar que os animais evoluíram gradativamente a partir de uma origem incomum e se diversificaram no tempo e no espaço, adaptando-se aos meios em contínua transformação. A variação de características físicas que hoje a gente observa corresponde em grande parte a esse fenômeno adaptativo. Darwin causou então dois grandes impactos na taxonomia. O primeiro foi o entendimento de que as semelhanças encontradas entre as espécies eram devido a uma ancestralidade em comum, e o segundo grande impacto foi a compreensão de que essas variações são essenciais para que ocorram evolução. A teoria da evolução das espécies muda aquele conceito de espécie relacionada com o divino, tem uma certa afronta às questões religiosas, e aquelas variações individuais que eram chamadas de imperfeições se tornam condição fundamental para a evolução. Só, obviamente, não pensem que isso foi prontamente aceito. Foi um divisor de água e, a partir dele, vieram outras mais pesquisas evolutivas e avanços genéticos, até que outros pesquisadores importantes, como, por exemplo, Mendel, que foi autor do que foi batizado de genética mendeliana, que envolve as questões de transmissão das características entre gerações, gene dominante, gene recessivo, o azão-azão, azinho-azinho, azão-azinho. Você também já deve ter ouvido escutar isso no ensino médio. E no início do século XX surge um movimento conhecido como síntese moderna. E com todos os avanços da genética, das pesquisas, das tecnologias, o tema ali de Darwin fica aí amplamente aceito e disseminado. Cai por terra aquela coisa de raça superior. Superior para quem, em que ambiente, sobre quais desafios, em quais situações. E a ciência vai evoluindo,
conforme as evoluções tecnológicas avançam, conforme as possibilidades permitem esses avanços, a gente teve vários ajustes nesse tema, mas os alicerces eles permanecem intactos. A mais recente modificação que a gente teve foi em 1960, notem como faz pouco tempo, um pesquisador chamado Robert Whittaker propôs melhoria nos táxons, levando em consideração o número e o tipo de célula e a forma de nutrição dos seres. E aí ele criou o reino. Então hoje a gente tem reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. É um verdadeiro funil de classificação que vai indo de aspectos mais abrangentes até os mais específicos. Ovinos são, portanto, do reino animal, do filo cordados, cordados têm a relação com os vertebrados, da classe dos mamíferos, da ordem dos artiodátilos, que são os ungulados, diz respeito aos números de patas e dedos, da família dos bovídeos, gênero Ovis e a espécie Ovis aris. A título de curiosidade, no muflão, que foi o primeiro ovino que você tem registro, acontece a separação das espécies ovina e caprina. E muito possivelmente, anteriormente, seria algum antílope selvagem, um antepassado em comum de ambas as espécies. Até o gênero Ovis é igual, toda aquela classificação que eu comentei, tanto para o ovino quanto para o caprino. Na espécie que acontece a divisão, Ovis aris e o capra. Definição de espécie. Indivíduos capazes de reproduzirem entre si e produzirem filhos férteis. Definição de raça. Divisão de algumas espécies pelo conjunto de caracteres físicos hereditários que os diferenciam e se conservam através das gerações. A queda do dogma do animal puro, perfeito, criação divina, muda todo o entendimento da relação do homem com os animais de produção. E o ponto nefrálgico é a compreensão que as variações, que antes eram vistas como imperfeições, são na verdade essenciais para que existam evoluções. E que o principal desafio é a adaptação ao ambiente. Ambiente não é só o clima, é tudo aquilo que envolve o animal. É o clima, é a quantidade de chuva, é o tipo de solo, é o tipo de terreno, é a disponibilidade de alimento, umidade, se tem escassez, se tem fartura, distâncias que ele precisa percorrer, predadores que tem ao redor. Tudo aquilo que envolve e vai interagir com o animal, que vai lhe desafiar, é ambiente. Nós comentamos que a gente conversou com outros técnicos para fazer esse episódio e essa é uma parte bem curiosa. A gente até comparou depois com a questão da verminose, porque a verminose é sem dúvida o principal desafio da ovinocultura e é unânime entre todos os técnicos que entendem do assunto de verminose que não existe o melhor vermífugo e que a gente deveria usar vermífugos testados na propriedade, de forma controlada, adotando outras ferramentas para minimizar o impacto da verminose, é unânime. Mas por algum motivo, possivelmente de comunicação, entre outros, quando a gente visita uma propriedade, quando a gente fala com algum amigo produtor, com algum colega produtor, a gente percebe que tudo que é realizado é exatamente o oposto. Uso indiscriminado de vermífugo, vermifugações constantes, sem critério, sem teste, vermifugação a cada 30 dias, a cada 20 dias, misturando o princípio ativo. E o resultado é que a gente tem uma resistência aos princípios ativos instaladas por todo lugar. Verminose cada vez um desafio maior e os produtores não querem ouvir os técnicos. O que será que acontece que a informação técnica fica tão distante do que o produtor faz lá na sua propriedade? E na questão das raças é muito parecido. Se nós perguntarmos para algum profissional que atua, que trabalha com essas questões de raça, que conhece melhoramento, se existe uma raça melhor, por exemplo, a resposta sempre vai ser, lógico que não. E se a gente perguntar, tá, mas eu posso indicar uma raça mais do que eu indicar as outras? A resposta também vai ser não. E por que vai ser não? Porque vai depender do ambiente onde esse animal vai ser criado, dos desafios que ele vai enfrentar, de toda essa série de questões que a gente já pontuou. O que ameniza a frustração é que essa dificuldade de comunicação não é só do reino animal, dos veterinários e dos zootecnistas. Porque quando a gente vai falar, por exemplo, sobre pastagem, a gente nota que a gente está preso no mesmo ciclo.
querem só ver qual é a melhor pastagem, qual é o melhor capim. A resposta também vai ser o clássico depende. Depende do quê? Tu tá falando de uma pastagem de verão ou de inverno? Para clima chuvoso ou seco? Anual ou perene? Para pastejo direto ou para fainação? Para que categoria de animal? Esse solo onde tu vai fazer essa pastagem tem que nível de fertilidade? Tu quer fazer plantio direto ou sobre semeadura? E a gente podia fazer outras tantas perguntas. E faz sentido fazer essas perguntas para a gente chegar na escolha da pastagem? Faz, né? É fácil de perceber que por melhor que seja a propaganda de alguma pastagem, de alguma forrageira, o ponto-chave é ela ser adaptada ao ambiente e à realidade de quem vai empregar ela. Vale para a pastagem e vale o mesmo para as raças. São raros os dias que não aparece alguém perguntando qual é a melhor raça, qual raça vocês indicam? Assim como são raros os dias que não aparece alguém perguntando qual é a melhor pastagem. Outro assunto indireto, ainda nesse universo das classificações, é essa obsessão do ser humano de colocar tudo em prateleiras, a tal da classificação. Tem também os rótulos de classificação por aptidão ou por produção. Tu já deve ter ouvido falar então ovelha de leite, ovelha de carne, ovelha de lã, ovelha de duplo propósito, ovelha de pele. Nós poderíamos pensar em várias formas de abordar esse tema, mas nenhuma seria melhor da que está no livro organizado pelo professor Otoniel Ferreira e pela Michele Gonçalves, chamado Ovinocultura, da editora Educate de 2016. Tem um capítulo lá chamado Raças Ovinas, uma passagem muito legal. De novo, vamos abrir aspas e citar o livro conforme está lá. Abre aspas. A bibliografia separa as raças sobre o ponto de vista zootécnico de acordo com suas aptidões produtivas, em raças de lã, carne, pele, leite e aquelas com mais de uma aptidão. Entretanto, a mudança nos sistemas de criação e a evolução das técnicas utilizadas mostram a dificuldade em rotular uma raça. Como exemplo, pode-se citar a raça Merino, considerada produtora de lã, e que hoje, no seu berço de origem, Espanha, é criada para a produção de carne de excelente qualidade. Fecha aspas. Para vocês terem uma ideia, a carne de cordeiro mais valorizada que a gente tem na América Latina é do cordeiro patagônico, da Argentina, uma região da Argentina, e lá esses cordeiros são da raça Merino, que é uma raça rotulada como raça de lã. E a gente não está defendendo nem o merino e nem o modelo de criação da Patagônia. A Patagônia é uma região muito complexa, que horas está embaixo da neve e outras horas parece um deserto. E naquele ambiente, olha o ambiente voltando para o debate com papel fundamental, mas naquele ambiente, aquela raça lá se adaptou e conseguiu responder. Só que aí a gente tem uma raça que está rotulada como de lã, produzindo uma carne buscada, valorizada, requisitada, ou seja, um produto que atende com sobras a demanda do mercado. O que está acontecendo? Como assim uma ovelha que é rotulada de lã vai produzir um bom cordeiro para abate? O objetivo aqui não é defender as ditas raças de lã ou qualquer coisa nesse sentido, o objetivo é estimular o debate. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: a terminologia ou o rótulo raça de lã faz sentido? Para nós a resposta é não. Produtiva ou economicamente, não existe raça de lã há pelo menos 30 anos no Brasil. Ou seja, já pode ter feito sentido uma classificação como essa, mas como bem posto no capítulo do livro do professor Otoniel, a rotulação de uma raça não cabe mais. E por que a gente fala de pelo menos 30 anos atrás? Porque a virada de chave para essa questão foi em 1993 e com os ajustes monetários produzidos pelo Plano Real. O Brasil deixou de ter uma hiperinflação. E mais do que isso, todo o contexto mundial, a queda da cortina de ferro em 91, a abertura econômica, a abertura de comércio dos países, maior interação comercial entre os países, modelos econômicos competitivos, o capitalismo crescendo muito, acesso a crédito, avanço tecnológico. Teve uma nova organização econômica mundial nos anos 90
E o que mudou isso para o produtor rural ou para o pecuarista com essa reorganização econômica e o fim da inflação descontrolada e abertura do mercado é entender que até os anos 90 nós vivíamos uma época onde ter, bastava. Quem tinha, mesmo sem produzir muito, estava bem. Se tu tivesse 5 vacas, por exemplo, cada uma valendo o que hoje corresponderia por R$1.000, só um exemplo hipotético, ano que vem elas já iriam valer R$5.000 cada uma. Teu patrimônio ia quintuplicar só pela força da inflação. Então, mesmo com índices produtivos baixos, aquele boi que levava 5, 6 anos para ficar gordo, aquela vaca que ficava 2 ou 3 anos vazia, mesmo assim o ter bastava porque a inflação compensava. E isso valia exatamente igual para a ovinocultura. Todo esse contexto, e principalmente com a inflação ajustada, as tuas 5 vacas de R$1.000, agora no ano seguinte, elas não passaram para 5.000. Elas continuaram valendo ali ao redor de 1.000, às vezes sobe um pouquinho, às vezes até cai um pouquinho. Ou seja, já não basta mais só ter. Ter já não é o suficiente. É preciso produzir. A pergunta já não é mais quantas vacas tu tem, quantas ovelhas tu tem. A pergunta é qual é o teu índice de prenhez? Quantos terneiros nasceram? Quantos cordeiros tu desmamou? Qual é a tua taxa de assinalação? Não à toa a agricultura se mostrou uma opção muito interessante e competitiva. As áreas da agricultura cresceram muito e foram pressionando a pecuária. E a bovinocultura, em partes, ela entendeu o desafio. Embora a gente ainda esteja muito aquém do potencial na bovinocultura, hoje a gente já fala e já pratica algumas tecnologias como estação reprodutiva, inseminação por tempo fixo, indução de ciclicidade, desmame, touros de fatos melhoradores, animais testados, DEPs, assuntos que na ovinocultura a gente ainda não conseguiu avançar como deveríamos e gostaríamos. Seguindo nesse rótulo ultrapassado de achar que uma raça é de lã ou mista, segundo um estudo feito pela Emater em 2020, no levantamento que abrangeu quase 80% do rebanho gaúcho, 9,5% do rebanho, do total do rebanho, era da raça merino, ou é da raça merino, acredito que não tenha modificado muito, é o último dado que a gente tem. Então 9,5% do rebanho merino, 17% do rebanho da raça ideal, e a raça Corredale, a mais criada no Rio Grande do Sul, com 26%. Ou seja, mais de 50% do rebanho gaúcho estão nessas 3 raças, e se a gente contar as cruzas com essas raças, esse número ainda vai ser bem maior. Mas vamos seguir no merino para a gente fazer uma avaliação produtiva e econômica dela. Uma matriz da raça merino tem em média aí de 45 a 50 kg de peso vivo. Pode ter um pouquinho mais, pode ter um pouquinho menos, mas em média. E ela produz anualmente ao redor aí de 3 kg de lã e um cordeiro ao redor de 35 kg. A gente está desenhando aí um exemplo bem real, que a gente consegue observar, mas conservador. Com alguns ajustes e melhorias daria para produzir mais quilos de lã e mais quilos de cordeiro, mas vamos ficar aí com 3 kg de lã e 35 kg de cordeiro só para a gente fazer esse desenho hipotético, ok? Vamos pôr um preço nisso. Vamos pensar que essa lã aí dessa merino vale R$20 o quilo. Então os 3 quilos que ela produziu são R$60 de lã. E que esse cordeiro, R$10 o quilo do cordeiro. Então 35 quilos de cordeiro, R$350. Essa ovelha merino está produzindo então R$60 em lã com seus 3 quilos e R$350 em carne com seus 35 quilos de cordeiro. Ela produziu R$410. Essa matriz gerou R$410, 85% fruto de carne, 15% fruto de lã. Nesse peso, nesse porte e com as exigências que essa matriz tem, a gente consegue usar uma lotação aí de 7 a 8 ovelhas por unidade animal. Ou seja, onde caberia uma vaca, a gente coloca aí 7 ovelhas dessas aí. 35 quilos por ovelha vezes 7 ovelhas são 245 quilos de cordeiro por ano. Vou repetir. 35 quilos, que é o que cada ovelha pode produzir, e a gente está chutando por baixo, vezes 7 matrizes, que é
para fazer a mesma unidade animal que uma vaca, são 245 quilos de cordeiro por ano. Não tem vaca que ganhe disso. Não tem Angus, Brangus, Hereford, Braford, Nelore, Brahma. Não tem quem bata de frente com essa máquina de produzir carne chamada raça merino. E tem gente que quer rotular como ela sendo de lã. Acho que já passou da hora da gente repensar esses rótulos. E talvez tu que esteja nos ouvindo esteja pensando, tá bom, mas não dá para comparar uma raça de lã com uma raça de carne. Uma raça de carne ela pode produzir mais do que isso, de uma forma mais rápida. E perfeito, a gente concorda com isso. Mas primeiro, isso não desfaz o feito e a produção que a gente acabou de comentar. E segundo, cada propriedade que vai avaliar o que é melhor, o que é mais adaptado, o que é mais condizente com a sua realidade. Raças de carne são ótimas, fantásticas, uma alternativa exuberante. Elas podem realmente produzir mais, elas fazem um ciclo mais rápido. O cordeiro que talvez fosse levar 6, 7 meses para ficar pronto, fica pronto em 4 ou às vezes até menos. Mortalidade neonatal tende a ser menor em raças de carne. Tem vários pontos positivos. Assim como é preciso avaliar outros pontos. A raça de carne ela tende a ter um porte maior. A minha lotação possivelmente não vai ser igual. Então onde a gente fez o cálculo ali que cabia 7, talvez agora a gente tenha que reduzir. Talvez caibam 5. Então toda aquela nossa conta ela já muda. A equação já é diferente. Ela tende a ser também um pouquinho mais exigente nutricionalmente, então a gente vai precisar atender essas exigências. E outro ponto é que essa matriz de descarte das raças rotuladas como carne, pelo tamanho, elas tendem a ter um mercado menos aquecido. E aí volta a história que a gente cansa de falar que não tem receita de bolo. Tudo vai ter pontos positivos e negativos. Para aquele produtor que tem uma área com boa produção forrageira, que faz integração lavoura-pecuária, que tem necessidade de tirar os animais mais cedo para encaixar dentro do ciclo produtivo da fazenda, que tem recursos talvez para investir em forragens, talvez, e só talvez, porque é preciso avaliar outras tantas coisas, mas talvez para esse produtor essas raças rotuladas como de carne sejam alternativas melhores. Para outros produtores que talvez vão criar os seus animais aí em áreas que não tenham tanta qualidade, um campo nativo, uma área marginal, e que dentro da propriedade é possível encaixar esse cordeiro com 6, 7, 8 meses, talvez para esses produtores, animais de um porte menor tendem a ser uma escolha mais assertiva. E ambos, se souberem adotar as ferramentas e os manejos adequados, vão conseguir produzir bem, cada um no seu ambiente. Esses rótulos, raça disso, raça daquilo, principalmente a questão da lã, acaba servindo apenas para desviar o assunto daquilo que realmente interessa, que é a avaliação de cada produtor dentro do seu sistema. E mais, acaba gerando estigma e preconceito. Embora a gente observe isso a todo tempo, eu vou contar o meu caso sobre esse tema. Minha família é de produtores rurais, então eu nasci e cresci no meio da atividade e por consequência também no meio da ovinocultura. E lá se vão alguns anos que a gente está nisso daí. E por muito tempo eu sempre ouvi, e eu cometi a injustiça de acreditar e de levar isso como verdade, que existiam raças piores. E uma dessas raças era a tal da raça crioula. Ela não é nem de lã e nem de carne. Ela tem um porte pequeno, aspada, uma lã comprida, um pouco mais áspera. A estética é estranha, às vezes até me lembra um caprino. E tem uma frase do Albert Einstein que diz que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Bom, eu desintegrei o meu átomo com a raça crioula. Eu nunca tinha conhecido algum criador de raça crioula. Elas não faziam parte do meu universo, do meu dia a dia. Eu nunca tinha parado para avaliar, para entender, para estudar. Eu repetia o que eu ouvia. Até que um dia eu conheci. A raça crioula são animais extremamente adaptados, rústico, resistente às principais doenças, fáceis de trabalhar, práticas, dão menos mão de obra, indo bem nos ambientes mais desafiadores. Mesmo onde o desafio é muito alto,
ela acaba não devendo nada para nenhuma outra raça. E um dia também eu acabei conseguindo provar a tal da carne da raça crioula e é absolutamente sensacional. Até dia 23 de setembro agora de 2024 saiu uma reportagem, uma tese de doutorado da URG sobre ovelhas crioulas e qualidade da carne. Testes sensoriais, testes químicos e testes cegos com consumidores, comparando a carne da raça crioula com outras raças mais famosas, digamos assim. E aí, a raça crioula não perdeu para ninguém, pelo contrário, além de não ficar devendo, ainda ganhou de vários pelas análises dos consumidores. Teste cego é sempre ótimo para acabar com os preconceitos e os falatórios, né, de quem acha que a sua raça é superior. Ah, e da lã da ovelha crioula ali que eu comentei que é mais comprida, umas mechas, é estranha, se faz uma técnica chamada cochonilho. Pode-se fazer uma técnica entre outras tantas coisas, que é um artesanato e que, se adaptado aí, pode muito bem complementar a receita da carne da raça crioula, porque é muito valorizado. Isso e tudo mais que a imaginação e a capacidade humana permitir para essa lã. Só para uma curiosidade aí, ano retrasado, a lã da ovelha crioula foi parar no maior espetáculo da terra, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na decoração de alegoria de uma escola de samba. Então tu pode nos perguntar se a gente indica criar a raça crioula, que raça crioula é a melhor, é a solução. E se tu nos ouviu até agora, se tu chegou até aqui, tu já entendeu que lógico que não. Todas as raças são fantásticas, todas as raças são extremamente capazes de produzir. Elas são incríveis porque a espécie ovina é incrível. Todas as raças possuem plenas condições. A gente fala sobre a raça merino e sobre a raça crioula para ilustrar, mas o exemplo valeria para qualquer outra. Agora, para quem quer criar de qualquer jeito, sem os devidos cuidados, sem os manejos adequados, aí não é a raça o problema, não tem raça que vai fazer milagre, o problema está no produtor. Uma sugestão que a gente normalmente dá é que cada produtor faça a sua conta e avalie a sua atividade e a origem das suas receitas. Nesse exemplo que a gente fez junto aí para a raça merino, que seria a raça mais laneira dentre as raças aqui criadas no Rio Grande do Sul, só 15% da receita era lã e 85% da carne. Portanto, cuidem isso e que essa proporção ela também se aplique na escolha das matrizes que vão permanecer e dos futuros reprodutores que vão ser adquiridos. Se 80% da tua receita é carne, não faz sentido os critérios de descarte e aquisição de animais ser baseados em lã. Aí a gente vai estar forçando essa rotulagem de que essa raça é de lã ou qualquer coisa nesse sentido, sabendo que não faz sequer sentido tudo isso. Um exemplo, nesse caso aí, para a gente continuar dentro da mesma linha. Quando a gente for elencar os critérios que a gente vai utilizar para manter esses animais ou para adquirir, pensem aí em 10 critérios. E aí 8 deles sejam voltados para carne e 2 voltados para lã. Não precisa perder qualidade de lã, não precisa nada disso, mas adiciona na proporcionalidade das receitas critérios ligados àquilo que vão nos dar mais retorno econômico. Esse é um ponto problemático e que muitas vezes está ligado a uma questão de herança, passada de gerações em gerações dentro da ovinocultura. Vamos encerrar nosso episódio falando um pouco disso e do papel das associações de raça dentro do que a gente imagina para o futuro da nossa atividade. Lembrem que lá no começo do episódio a gente falou sobre paixão pela raça e que a gente conversou com muitos produtores e que paixão não é algo ruim, mas que ela às vezes pode nos cegar. A pecuária ela é uma atividade que ela intrinsecamente está relacionada à herança. Ninguém acorda e vem com o desejo de estou pensando em comprar 200 hectares de terra e algumas ovelhas. Até porque se trata de valores muito significativos. Se a gente pensar 200 hectares a 20 mil hectares, são 4 milhões de reais imobilizados só na terra. O que normalmente acontece são as sucessões. E em muitos casos essas sucessões até são tardias e um pouco traumáticas. E toda sucessão, ela não é apenas do patrimônio. Vem junto toda a carga emocional, toda a carga histórica da propriedade e de quem nos antecedeu. É muito comum, quase uma regra, que esse peso emocional acabe influenciando muitos nas decisões futuras da propriedade. Eu vou criar ovinos porque meus avós, porque meus pais criavam.
eles serão de tal raça porque assim eles criavam. E muitas vezes até mais do que isso. Eu vou criar de tal forma porque eles assim o criavam. Embora esse tema, esse assunto sobre sucessão seja para outros episódios, porque tem muita coisa para falar, o impacto dele na raça a gente precisa pelo menos citar. Criar a raça que os nossos avós, que os nossos pais criavam, ok. Como a gente falou, a paixão tem o seu lado bonito. Mas a gente erra muito em adotar os mesmos critérios e os mesmos manejos que os nossos pais, avós ou antecessores utilizavam. E isso não quer dizer que eles estavam errados, não é nada disso. É entender que eles faziam o melhor possível diante das ferramentas, das possibilidades e das necessidades da época de quem criava. Se naquela época a lã era 90% ou 100% do faturamento, fazia todo sentido a atenção ser voltada aos critérios da lã. Se naquela época sequer existia direito mercado para carne, fazia todo sentido essa parte da atividade receber menos atenção. Se naquela época ter uma estação reprodutiva e uma boa taxa de assinalação não significava retorno financeiro, fazia todo sentido não se dar atenção para isso. Mas hoje já não faz. E não é preciso mudar de raça. Caso você queira, pode continuar na raça que você está, e caso você queira mudar, também não há problema nisso. O que é preciso é mudar de mentalidade. Entender que o negócio de hoje e as ferramentas disponíveis hoje são diferentes. Teu avô, teu pai, quem veio antes de ti, fez o melhor possível diante dos desafios e das possibilidades que ele teve. E se hoje os desafios são diferentes, a gente precisa fazer o nosso melhor. E por melhor que nós façamos hoje, também não quer dizer que os nossos filhos e os nossos netos vão adotar essas mesmas ferramentas daqui a 20, 30 ou 50 anos. Eles também vão ter que fazer análise do que vai ser melhor no cenário que eles vão estar e com as ferramentas que se vão ter daqui a uns anos. Tem uma frase que diz: não se pode fazer o trabalho de hoje com métodos de ontem para se estar no negócio de amanhã. Ela é meio coach, mas ela faz todo sentido. Sigam com a raça que vocês queiram seguir, mas ajustem os métodos. Incluam critérios que trazem retorno financeiro. Levem a atividade com profissionalismo. Eu tenho certeza que teus antepassados, que os teus antecessores vão ficar muito mais felizes se assim tu levar a atividade. E nesse aspecto de critério, entendimento das mudanças do mercado, ajustes, entram também o papel das associações de raça. Nós já falamos que as raças são divisões pelos conjuntos de caracteres físicos hereditários, e o conjunto desses caracteres vai formar cada raça e ele vai ser redigido e registrado. É o standard racial, cada raça tem o seu. Ali vai conter todos os requisitos para que aquele animal seja considerado ou descartado. É um documento norte da raça e que até pode eventualmente, ou até deve eventualmente ser atualizado. Um exemplo de atualização, só um exemplo merino, em algum momento se imaginou que ter mais dobras na região do pescoço poderia ser benéfico, porque ali teria, portanto, mais pele e, por consequência, mais folículos e mais lã. E começou a se buscar e selecionar então animais que tinham esse fenótipo de ter mais pele, mais dobras na região do pescoço. Passou um tempo e foi constatado que esse excesso de dobras acabava gerando um ambiente muito úmido para a lã, criava fungo, prejudicava a qualidade da lã, machucava a região, por consequência o bem-estar animal, até para a esquila ficava difícil ter muita dobra e foi revisto. Existem diversos critérios possíveis, diversas características do animal que a gente pode buscar. Vamos separar em 4 classes para ficar mais didático, embora elas muitas vezes se misturem. A gente pode falar em características morfológicas, fisiológicas, etológicas e econômicas. Características morfológicas são aquelas visíveis: a pelagem, a posição da orelha, a ausência de mancha, formato do crânio. Características morfológicas. Características fisiológicas são aquelas que estão relacionadas à fisiologia do animal, então a respiração, a digestão, atividade hormonal, imunidade. Só para citar alguns exemplos, a gente pode falar também da prolificidade, precocidade sexual, porque tem relação hormonal,
resistência a alguma doença, isso tudo são características fisiológicas. Etológica é relacionado ao comportamento, temperamento, sociabilidade, interação com outros animais, interação com o ser humano, instinto materno, são todas características de comportamento do animal, características então etológicas. E características econômicas são as consequências das atividades, sejam elas morfológicas ou fisiológicas ou comportamentais, é o aproveitamento econômico dessas características. E tanto características morfológicas, quanto fisiológicas, quanto etológicas podem ser também então econômicas. Por exemplo, arqueamento das costelas é uma característica morfológica, é uma característica de interesse porque está diretamente relacionada com a caixa torácica, capacidade pulmonar do animal, os órgãos vitais vão estar localizados ali. É um pouco subjetivo, mas a relação ela existe. Capacidade respiratória ou digestória já seria uma característica fisiológica, assim como a relação hormonal da prolificidade, a ovulação, os partos múltiplos e, por consequência óbvia, o retorno de tu ter mais cordeiros com a mesma matriz. Assim como a habilidade materna é uma característica comportamental, etológica, e obviamente ela vai ter a relação econômica, porque nada adianta tu ter uma matriz de parto múltiplo e que não seja boa mãe. Pois bem, todas as características ela têm algum grau de herdabilidade, sendo que algumas sofrem maiores ou menores influências do ambiente. Assim como algumas dependem de poucos genes, principalmente as morfológicas, e algumas são bem mais complexas, depende de um conjunto de interações de genes. Vamos pegar o estande racial da raça Corredale para a gente analisar junto rapidinho, tal qual ele está escrito. Aspectos gerais. O ovino Corredale tem que ter um bom porte e deve dar a impressão de um animal de grande vigor e ótima constituição, própria para a produção de carne e lã. Deve ostentar um andar ágil e grande vitalidade, o que lhe confere uma boa capacidade de deslocamento, configurando um ovino de duplo propósito que apresente equilíbrio zootécnico orientado 50% para a produção de lã, 50% para a produção de carne. A cabeça, ampla e forte, a do carneiro deve expressar masculinidade, entre parênteses, larga, com fossas nasais abertas, boca forte e larga, sem chifres em ambos os sexos. As orelhas devem ser de tamanho mediano. A mucosa, a pele entre as narinas, lábios e conjuntivas devem apresentar pigmentação escura. Dianteiro. Pescoço de comprimento médio, largo e forte, bem inserido no tronco, sem formar depressões com as cruzes. O tronco deve ser comprido, apresentando uma linha superior nivelada e em continuação com as cruzes e ancas. O posterior. A anca deve formar um retângulo de bom comprimento e largura. Os membros devem ser de comprimento moderado, bem aprumados, bem separados e situados perpendiculares em relação ao corpo. Os cascos devem ser bem conformados, de bom tamanho e cor escura, entre parênteses preto, embora sejam admitidos alguns com raias claras. A lã. Velo pesado, uniforme, extenso e com caráter. Cobre todo o corpo, com exceção das virilhas e axilas. Mechas relativamente longas, bem constituídas, bem definidas, carnudas, na lã, carnudas. Densas e com ondulações pronunciadas e proporcionais à finura das fibras. O diâmetro médio das fibras da lã varia de 26,5 a 30,9 micrômetros. Defeitos. Defeitos que devem desclassificar os reprodutores corredales, embora em outros atributos possam ser considerados bons exemplares. Defeito de constituições que afetem a performance, deformações bucais, excessivas depressões no lombo atrás da palheta ou outros desvios acentuados da coluna, casco ou patas mal formados, membros e troncos muito curtos, presenças de chifre, rudimentares de chifres grandes ou unidos firmemente em osso do crânio, manchas marrons ou pretas, muitas fibras pigmentares em qualquer parte do velo, incluindo cabeça e garreio, pigmentação muito pobre no focinho, muito rosado ou com pigmentação muito difusa e afastando-se muito do padrão racial. Ok.
Ouvindo o stand da raça Corredale, a gente consegue concordar que a grande maioria das características descritas são morfológicas. Eu acho que fica bem claro isso, né? Fisiológica praticamente não tem, ou está muito subjetivo ali, e comportamental a mesma coisa. Até fala ali em vitalidade, andar ágil, mas muito subjetivo. E quais dessas características citadas, de todas que a gente falou aí da raça Corredale, vocês classificariam como econômicas? Difícil, né? Talvez os defeitos, já que são defeitos bem clássicos ali, né? Deformação bucal, casco e pata mal formado, talvez esses a gente consiga encaixar como econômicas. Não é uma crítica à associação de Corredale, eu só peguei como exemplo porque é a raça mais criada, mas o desafio das associações, no nosso entendimento, no nosso humilde entendimento, a gente está propondo esse debate, é entender que nós podemos preservar todas as características morfológicas que caracterizam as raças a quais nós somos apaixonados, mas é preciso avançar, é preciso se modernizar, é preciso estar atento e condizente com o mercado, é preciso incluir características econômicas. Beleza não enche barriga, pouco ou nada adianta avaliações estéticas, subjetivas, animais visualmente muito bonitos, se não tiver atrelado a ganho econômico para o criador. 2 exemplos básicos que já podiam estar em prática hoje. A avaliação de animais resistentes à verminose. O maior desafio da ovinocultura é verminose. É possível de medir, tem herdabilidade. Por que a gente ainda não avançou nisso? Outro exemplo, pensando na carne, que é sempre um fator importante economicamente, a medição da área de olho de lombo. É uma medida que tem relação direta com o rendimento de carcaça. Todas as raças poderiam avançar nesse critério. E não seria nenhuma revolução incluir critérios econômicos no standard racial. Talvez vocês não tenham percebido e eu por gosto não comentei, mas se vocês prestarem atenção ali na raça Corredale que a gente falou, tem um critério econômico que está ali bem expresso. Micronagem de 26,5 a 30,9 micras. Isso é um critério objetivo e econômico. Será que já não está na hora da gente incluir também critérios objetivos, mensuráveis, econômicos, também relacionados à carne? Todas as raças deveriam e podem evoluir nesse sentido. Algumas vão ter um desafio maior, outras menores, mas todas podem avançar. Inclusive, algumas raças já fizeram esse trabalho em algum momento. Nós temos, por exemplo, algumas raças que carregam consigo genes e características relacionadas à prolificidade. Raças que a gente sabe que têm a tendência de terem partos múltiplos. Isso porque foi selecionado em algum momento. Essa é uma característica da espécie ovina. E ela foi selecionada e foi inclusa naquela raça. E se hoje algum produtor nos questionasse, mas eu quero ter mais partos múltiplos, eu tenho que cruzar com aquela raça? Olha, é uma opção. Mas tu também pode a partir de seleção dentro da tua raça, porque isso é uma característica da espécie ovina. A bovinocultura já avançou. A gente tem avaliação produtiva nos bovinos, a gente tem a DEP, a gente tem, que é a diferença esperada na progênese, a gente tem animais testados a campo, desafiados pelo ambiente, animais avaliados pelo desempenho dos seus filhos e não só por si. Cada vez a estética ficando mais de lado na bovinocultura, cada vez a gente indo mais para critérios objetivos e econômicos. Mais do que isso, a gente já tem marcador molecular, a gente já tem outras tantas tecnologias que nos fazem pensar como a ovinocultura está parada no tempo. A gente está generalizando, a gente sabe que existem iniciativas nesse sentido dentro da ovinocultura, mas é preciso expandir e multiplicar essas iniciativas. Elas não podem ser exceção, elas precisam ser a regra. E as associações têm papel-chave para isso acontecer. De novo, não se pode fazer o trabalho de hoje com os métodos de ontem para estar no negócio de amanhã. É meio coach, mas faz todo sentido. Como lá no release a gente falou que ia citar responder qual é a melhor raça, aqui vai o nosso pitaco nesse sentido. As raças elas não são todas iguais, tem diferença entre elas, sim, mas todas elas são importantes e todas elas podem ser muito produtivas. O nosso conselho, crie animais que lhe dão satisfação. Satisfação é uma questão importante.
que sejam adaptados à realidade da tua propriedade e do manejo que tu vai ofertar para eles, que estejam alinhados com as exigências do mercado da praça que tu está inserido. E a gente tem muitas praças diferentes hoje no Brasil, às vezes até na mesma região, que tem oferta de reprodutores que realmente sejam melhoradores, de locais que avaliem seus animais além da estética e sim por características produtivas e econômicas. Adquira carneiros de ambientes que sejam criados em ambientes semelhantes ao que tu vai oferecer. Muito cuidado com cabanhas de ambientes artificiais e distintos daquilo que tu vai poder oferecer para o teu animal. Além disso, raça sozinha não faz milagre. A melhor raça não vai dar certo com um produtor desatento. E a pior das raças se torna muito boa com um bom produtor. Até porque não tem raça boa e raça ruim. Todas são excelentes, porque a espécie ovina é excelente. A gente volta em breve. O nosso próximo episódio é sobre terceirização do abate. E eu tenho certeza que muitos produtores já pensaram nessa hipótese. Enquanto isso, a gente segue por mais ovinos.